Todo mundo já ouviu que comprar um imóvel é sempre a melhor opção, que é o grande objetivo da vida adulta, que pagar aluguel é jogar dinheiro fora. Mas essa não é uma verdade absoluta. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse tema que gera tanta discussão. O que é melhor, comprar ou alugar? E já vou te adiantar que a resposta é depende. Mas calma. Fica comigo até o final porque eu vou te mostrar exatamente como pensar isso de forma estratégica, para você tomar a melhor decisão possível de acordo com a sua realidade e de acordo com os seus objetivos. No último vídeo eu falei sobre coisas que já não valem mais o nosso dinheiro, e o comentário do CJS me fez querer aprofundar nesse assunto que impacta diretamente a vida de todo mundo. Afinal, comprar ou alugar um imóvel? E como eu já disse, isso depende. Depende da sua fase de vida, depende da sua renda, depende dos seus planos. Depende também da sua mentalidade. O Morgan Housel, o autor do livro A Psicologia Financeira, fala uma coisa que se encaixa perfeitamente aqui. Finanças pessoais são muito mais pessoais do que finanças. E esse é o ponto. Não adianta você pegar uma decisão de outra pessoa e tentar aplicar na sua vida, como se fosse uma regra universal, porque não é. Agora, antes de qualquer coisa, você precisa entender um conceito fundamental que quase ninguém explica direito. O preço do aluguel e o preço do imóvel são definidos por fatores completamente diferentes. O aluguel está muito mais ligado à renda das pessoas daquela região. Se a renda média sobe, o preço do aluguel tende a subir também. Se a economia aperta, os preços podem estagnar ou até cair temporariamente. Isso depende muito do proprietário do imóvel. Além disso, o aluguel geralmente é reajustado por índices como o IGPM, que muita gente conhece como a inflação do aluguel. Ou seja, ao longo do tempo, o normal é você pagar cada vez mais caro para continuar morando no mesmo lugar. Já o preço dos imóveis tem muito mais relação com crédito. No Brasil, a grande maioria das pessoas não compra imóvel à vista, compra financiado. Então, quando os juros estão baixos, o crédito fica mais acessível, mais gente consegue financiar e isso faz os preços dos imóveis subirem. Quando os juros estão altos, o crédito fica mais difícil, menos gente compra e aí os preços tendem a ficar mais estáveis ou até cair em alguns casos. E aqui entra o primeiro grande ponto estratégico. Você precisa comparar o custo do aluguel com o custo do financiamento. Se a parcela do financiamento for muito próxima ou até menor que o aluguel, pode fazer sentido comprar. Mas isso vem com algumas condições importantes. Primeiro, você precisa ter uma boa grana para dar de entrada. Segundo, precisa conseguir uma taxa de juros que seja minimamente decente. Porque se você entrar em um financiamento com juros altos e sem entrada, você pode acabar pagando 2 ou até 3 vezes o valor do imóvel ao longo do tempo. E aí aquela boa decisão começa a ficar cada vez mais questionável. Agora vamos olhar outro cenário. Se o aluguel for bem mais barato que a parcela do financiamento, isso abre uma oportunidade que muita gente ignora. A diferença entre esses valores pode ser usada de forma estratégica. Você pode montar sua reserva de emergência, você pode investir, você pode melhorar a sua carreira, você pode aumentar a sua renda. E isso muda completamente o jogo no longo prazo. Mas aqui entra um ponto crítico: disciplina. Porque na teoria, alugar pode ser uma estratégia melhor. Mas na prática, muita gente pega essa economia e simplesmente torra tudo. Aí não adianta nada. Você não constrói patrimônio, não investe, não evolui. E no final, você ficou sem grana e sem o imóvel. Agora, se você usa essa diferença com inteligência, você pode, no futuro, comprar um imóvel à vista e muitas vezes até com desconto. Ou seja, você troca tempo e disciplina por economia e flexibilidade. Outro ponto muito importante que pouca gente considera é a mobilidade. Quando você compra um imóvel, você cria um vínculo físico com ele. Você fica preso àquele lugar. E isso pode parecer bom, até deixar de ser. Porque a vida muda. Você pode receber uma proposta de trabalho melhor em outra cidade, pode surgir uma oportunidade de você estudar fora, pode precisar se aproximar da família em algum momento. E aí? Se você estiver financiando um imóvel, sair dessa situação não é tão simples.
Tem que vender, tem que negociar, pode até perder dinheiro. Já no aluguel, você tem muito mais liberdade. Terminou o contrato, você sai daqui e vai para cá. E isso tem um valor enorme, principalmente em fases da vida onde tudo ainda está mudando. E por falar nisso, mudanças de vida sempre começam com uma pequena atitude. Então já se inscreve aqui no canal para aprender a lidar melhor com o teu dinheiro e mudar a tua realidade. Agora a gente vai falar do outro lado da moeda. Porque sim, comprar também tem vantagens muito fortes. A principal delas é a construção de patrimônio. Quando você financia um imóvel, você está pagando algo que no final vai ser seu. Existe um objetivo claro, existe um fim da linha. No aluguel não. Você pode passar 10, 20, 30 anos pagando e no final não vai ter nenhum ativo ligado a isso. E isso pesa muito, principalmente para quem pensa no longo prazo. Outro ponto é a estabilidade. Ter um imóvel próprio traz uma segurança que o aluguel não traz. Você não corre o risco, por exemplo, do proprietário pedir o imóvel. Você não precisa se mudar contra a sua vontade. Você pode reformar, adaptar, personalizar do jeito que você quiser. E isso tem um valor emocional muito grande, porque gera um conforto bom. Principalmente para quem quer construir família, ter filhos ou simplesmente ter um lugar fixo para chamar de seu. Inclusive, para quem está começando, existem programas como Minha Casa Minha Vida que facilitam o acesso ao primeiro imóvel com condições bem acessíveis. Ainda mais depois da atualização, que permite que você compre casas de até R$600 mil. E aqui vai um ponto importante. Muita gente trava porque quer começar já com algo perfeito, quer começar com o pé direito. E não precisa ser assim. Às vezes, o primeiro imóvel é só um passo estratégico. Você compra algo menor, mais simples, mais barato, constrói patrimônio. E no futuro, você melhora e multiplica. Agora, voltando ao aluguel. Apesar de não construir patrimônio direto, ele te dá algo que pode ser até mais valioso em alguns momentos: liberdade. Liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade de decisão. E dependendo da sua fase de vida, isso pode valer muito mais que ter um imóvel. Por exemplo, se você está no início da sua carreira, a sua renda pode crescer muito. Se você se prende a um financiamento agora, pode acabar limitando esse crescimento. Mas se você mantém uma flexibilidade, pode aproveitar muitas oportunidades melhores que vão aparecer ao longo do caminho. E isso, no longo prazo, pode te gerar muito mais dinheiro do que um imóvel valorizado. Agora vamos entrar em um nível mais profundo de análise. Existe um custo invisível que muita gente ignora na hora de comprar um imóvel. Além da parcela, você tem o IPTU, a manutenção, reformas, condomínio, em alguns casos, seguros, documentação. Ou seja, o custo real de ter um imóvel é maior do que só a parcela do financiamento. Enquanto no aluguel, muitos desses custos não são seus, nem a responsabilidade. Então, quando for comparar, compare o custo total, não só o valor mensal. Outro ponto importante, liquidez, que é a velocidade e facilidade de um ativo ser convertido em dinheiro. O imóvel não é um ativo líquido. Se você precisar de dinheiro rápido, você não consegue vender um imóvel da noite para o dia. Já investimentos financeiros, em muitos casos, você consegue resgatar com muito mais facilidade. Isso também tem que entrar na equação. Agora, trazendo tudo isso para uma visão mais estratégica, o Bruno Perini disse uma frase que resume muito bem esse dilema. A vida é um jogo de alocação de recursos. E é exatamente isso. Você tem dinheiro limitado. Você precisa decidir onde é que esse dinheiro vai trabalhar melhor para você. Vai ser um imóvel? Vai ser em um investimento? Vai ser em você mesmo para aumentar a sua renda? Não existe uma resposta única, porque cada um está num momento de vida diferente. Mas existe resposta certa para você. E essa resposta vem de análise, não de opinião. Então, antes de decidir, faz o seguinte: olha para a sua vida hoje, olha para onde você quer chegar, entenda a sua realidade financeira e, principalmente, não tome essa decisão baseada em pressão social. Não se compara com teu primo que passou em medicina ou teu tio que só fala que comprar terra é bom. Porque muita gente compra imóvel não porque faz sentido, mas porque acha que tem que comprar. E isso pode ser um erro muito caro. No final das contas, tanto comprar quanto alugar podem ser boas decisões, desde que estejam alinhadas com seus objetivos
e o seu momento de vida. Agora me conta aqui nos comentários, você prefere alugar ou comprar? E por quê? No vídeo que aparece aqui na tela, eu falo sobre 10 coisas que já não valem mais o seu dinheiro. E é importante que você assista para evitar fazer besteira. Então eu te vejo lá.